uma honra e um privilégio recebê-lo aqui, viu? Muito bem. Bom, vou tomar a liberdade de chamá-lo de Pedro Serrano. Claro. Muito obrigado. Bom, a questão é o seguinte, quando foi feito o convite, eu já agradeço aqui, né, pelo fato de você ter aceito, disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente, mas quando foi feito o convite, esse deputado que, quando era cobrador de ônibus, né, falsificou atestado médico, entrou na Polícia Militar do Rio de Janeiro com liminar, teve 90 prisões, segundo ele mesmo, e ele se gaba disso. Eu estou aqui usando a ironia do ministro do STF de não lembrar o nome dele, mas é o Daniel Silveira. Né? Uhum. Quando a gente conversou e foi feito o convite, você ainda não tinha acontecido essa situação, né, da prisão desse deputado. E a nossa pauta, eu queria muito, e ainda continuo querendo aqui, que você fizesse uma explanação do ponto de vista, né, constitucional em relação a esse imbróglio todo, né, essa insegurança jurídica toda que a Lava Jato trouxe para o país, e etc. E eu quero muito que a gente fale sobre isso. Mas eu não tenho como não perguntar, né, para você em relação à prisão, né, do Daniel Silveira, esse deputado. Né? Então, já quero, né, dar-lhe as boas-vindas. Doutor Ariel de Castro, nosso colunista, está aqui também com a gente. E o Adriano Diogo, que eu acho que o Adriano Diogo teve que dar uma saidinha, está preta ali a tela dele. Muito bem-vindo mais uma vez, honrado em recebê-lo aqui. Professor. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, Ernesto, Ariel, Adriano. Prazer imenso. Bem, a questão da prisão do deputado, eu acho que ela é necessário você ter esse tipo de postura. Ele cometeu crimes graves ali quando ele fez digamos, a fala dele, né, e publicou na internet. Agora, a crítica que eu tenho à decisão, para ser objetivo, ela se dá em alguns aspectos técnicos só. Né? Primeiro que a fundamentação da prisão é feita com base numa ideia de que você teria crimes dele perante a Lei de Segurança Nacional, teria outros também, mas de menor relevo, né? E daí se utiliza dessa legislação para realizar a prisão, mas entendendo que a flagrante, não porque o que seria correto, a meu ver, não porque o sujeito havia postado há pouco tempo o vídeo. Inclusive, quando a Polícia Federal estava na casa dele, ele posta daí outro vídeo ainda. Quer dizer, havia ali uma situação de flagrante, né? Quer dizer, estava cometendo o crime. Mas o ministro fundamenta numa outra ideia que eu acho perigosa, digamos assim, que é a ideia de que você, quando você veicula algum ilícito pela internet, aquilo é um crime permanente, porque ela fica, vamos dizer, sendo rodada na rede de computadores direto, né? Você fica... Grosso modo, quando eu posto um vídeo na internet, o crime que eu cometer nele é permanente, né? Até eu tirar ele do ar. Isso implicaria na possibilidade de um flagrante permanente também, de um flagrante de longo tempo. Francamente, Ernesto, onde que está o perigo aí? Porque às vezes, nesses momentos de muita emoção, a gente não observa as coisas como elas acontecem, né? Nós estamos juntando, o Supremo juntou a Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário e que é perigosíssima para as liberdades. O Brasil vinha vivendo uma democracia mais ou menos aí desde a Constituição de 88, porque houve um certo pacto na estrutura do sistema de justiça de não utilizar essa lei. Ela foi muito pouco utilizada até o início do governo Bolsonaro. Houve, ocasionalmente, um grupo que propunha secessão no Rio Grande do Sul, no fim da década de 90, uma outra situação só, foi utilizada muito pouco. Então, ela praticamente não era utilizada até há pouco tempo atrás, até o início do governo.
é uma lei que tem problemas, quer dizer, ela possibilita a censura da liberdade de expressão, possibilita sanções graves e todas com termos muito vagos. Né? Então, por exemplo, você pegar o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, eu injuriar ou difamar o presidente da República é crime contra o Estado, é crime contra a Lei de Segurança Nacional. Inclusive, ela explicita qualquer conduta que seja detrimentosa à imagem do presidente. Então, veja, se eu faço aqui o vídeo e falo que Bolsonaro é um genocida, e esse vídeo é posto na net, enquanto ele estiver na net, rodando 1 ano, 2, 10 anos, ele pode gerar uma prisão em flagrante minha. Isso é uma situação esdrúxula em termos de democracia constitucional. Crimes permanentes são aqueles em que o delito se protrai no tempo. Então, por exemplo, o sequestro. Sequestro é um crime permanente. Enquanto a pessoa, a vítima, estiver sequestrada, há crime. Você pode prender em flagrante. Agora, esse crime não. Esse crime, o sujeito comete o delito na hora que ele posta na rede, na minha opinião. Né? Ou seja, o cometimento... Agora, o que o delito tem, ele tem efeitos permanentes. Mas o crime não é permanente. Não pode se confundir isso. O homicídio é um crime que tem efeito permanente. Agora, eu não posso, só pelo cara estar morto, ser preso, ser acusado de homicídio e ser preso a qualquer tempo porque ele está morto. Tá? Daqui a 10 anos, daqui a 20, não. Você tem que ser preso logo depois de ter realizado o evento morte. Né? Então, eu achei muito estranho, porque o ministro não precisava recorrer a essa teoria, digamos assim, para poder ter fundamentado a sua determinação. E da forma que ele fez, nós vamos ter aí essa péssima junção entre Lei de Segurança Nacional e flagrante indeterminada, e por tempo indeterminado, o que é muito perigoso. A gente sabe para onde essas coisas acabam estourando no Brasil. Né? Quem é que paga essa conta no final? Eu acho isso aí, a crítica que eu tenho é essa. Agora, a prisão do sujeito é correta no sentido material. Né? Ele cometeu ilícito mesmo, né? E ele tem que ser punido. A gente tem que mostrar para a sociedade que as coisas não podem ser assim, né? Quer dizer, hoje em dia libertou aí uma pulsão agressiva, autoritária nesse populismo de extrema-direita que tomou conta da gente. As pessoas estão achando normal fazer esse tipo de coisa. Não é, tem que punir mesmo, mostrar que é um ilícito, é um atentado contra a democracia. Você pode não gostar da democracia? Pode. Pode não criticar a democracia? Pode. Agora, dentro de um certo limite. Quando você extravasa esse limite, a democracia não deixa de ser um regime jurídico de Estado, um regime político de Estado, perdão. Todo regime político de Estado tem seus mecanismos de sua própria autodefesa. Né? E é o que nós vimos aí. Por exemplo, a democracia se realiza por eleições, por plebiscitos e etc., mas não há possibilidade na democracia você fazer um plebiscito se vamos voltar à ditadura ou não. Não existe isso. Né? Então, são limites que a democracia tem e que a turma tem que entender isso. Agora, há esses problemas que nós precisaríamos ver. Eu diria para você o seguinte, nós temos que entender, a prisão dele é para sanar a doença de um corpo. É uma necessidade. Agora, nós estamos sanando a doença desse corpo amputando uma perna. Ou seja, traz consequências. Este tipo de decisão pode trazer consequências. O que nós podemos fazer para estar atento e mitigar isso? Nós podemos tomar medidas. Tem um projeto de lei no Congresso, eu fui um dos que ajudei a fazer, que é a lei de Estado Democrático, defesa do Estado Democrático, talvez aprovar essa lei, embora teria o problema de isentá-lo de pena, né? Então talvez não fosse o momento, mas está aí para debate. E teria a possibilidade de nós entrarmos com uma ação de declaração de constitucionalidade no Supremo, uma ADC, para tentar, já que eles, vamos dizer, veja que sério, pela primeira vez nós tivemos uma decisão aceitando a recepção da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei inconstitucional. E nós chamamos de recepção do plenário, a adesão do plenário. É muito ruim isso. Aí, no mínimo, acho que a gente teria que tentar entrar com uma ADC, algo do gênero, para tentar
reduzir danos aí, dar interpretação nessa lei de forma a reduzir danos potenciais a movimentos sociais, a liberdade de imprensa, de expressão, etc. Mas é isso.